Estratégia de basquete. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de luta e eu vou falar um pouco sobre estratégia de dois guardeiros. Eu costumo usar uma analogia de basquete para deixar isso aqui mais fácil de meu aluno entender, e eu tenho certeza que para os seus atletas, para você trabalhar com seus atletas também vai facilitar bastante, né? Primeira coisa é chamar atenção para um detalhe. Eu não gosto disso. Eu penso que o jiu-jitsu ele tem que ser dinâmico e progressivo, então independente de onde eu comece a luta, claro, eu vou buscar começar onde eu sou melhor, mas eu vou desenvolver a luta por cima sempre focado na finalização. Mas quando eu vou lutar uma competição e eu sei que o meu adversário é um cara extremamente duro, de alto nível, e o importante ali é ganhar, eu vou usar toda a estratégia que está ao meu favor. E essa estratégia aqui é o que muito guardeiro usa hoje em dia, muitos guardeiros, e acaba até ficando às vezes aquela luta chata, os dois sentando, voltando, tomando punição. Mas essa dinâmica de falar do basquete, através do basquete, facilita bastante o entendimento dessa dinâmica de luta, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar do basquete, né, como é que é a progressão do basquete normalmente? Né, o árbitro joga a bola para cima, os dois times tentam pegar a bola. Se eu começo com a bola, muito provavelmente eu vou até a cesta e farei meus 2 pontos. A hora que eu fiz os meus 2 pontos, a bola passa automaticamente para o meu adversário. Meu adversário normalmente vai vir e vai fazer os 2 pontos dele. E aí a dinâmica fica 2 pontos, indo e voltando, certo? Quando é que eu começo a ficar à frente do meu adversário? Quando chega a hora de ele fazer os 2 pontos, eu consigo roubar a bola dele e eu vou lá e executo mais uma cesta. Então eu não deixei ele fazer os 2 pontos dele e eu fiz mais 2 pontos na sequência. Outra maneira de eu passar à frente dele é, ao invés de eu fazer a cesta de 2 pontos, eu jogar um pouco mais de fora e eu fazer uma cesta de 3. Mesmo que depois ele venha e faça dele de 2, eu fiz uma de 3, então eu continuo um ponto à frente sempre. Esse entendimento facilita a gente a entender esse trabalho de guarda. Então, quando a gente vai começar uma luta de jiu-jitsu, que a gente cumprimenta e vai começar a movimentação, é como se o árbitro tivesse jogado a bola para cima. E quem é que pega a bola? Quem faz guarda primeiro. Eu estou falando de estratégia de guardeiro, 2 guardeiros lutando. Então, se eu fiz a pegada no André e ele me puxou de guarda, vai lá, André, pode sentar, aqui é como se ele tivesse pego a bola na hora que o árbitro lançou para cima. Pode ficar, André. Então, ele começa com os 2 pontos dele. Pessoal, eu vou mostrar a movimentação com o André, mas eu tô com uma ruptura na minha coxa, então a minha movimentação está bem limitada, não repara na maneira feia que eu vou mostrar, mas o meu objetivo não é ensinar técnica, é mostrar essa dinâmica, né? Então imagina que o árbitro jogou a bola para cima e o André fez guarda, ele roubou a bola, então agora a bola está com ele. E a gente fala disso de 2, 2, 2, porque a grande maioria da pontuação de competição é de raspagem. É menos de 10%, se eu não me engano, de passagem de guarda, tá? Então é muito mais raspagem do que passagem de guarda. Se é uma luta em que nós dois somos excelentes guardeiros, vai ser muito difícil que um passe a guarda do outro, mas é muito mais fácil que um raspe o outro, por isso a dinâmica acaba acontecendo em cima dessa situação. Então, começou a luta, o André puxou de guarda, como se a bola tivesse vindo para ele. Então ele vai vir executar uma raspagem qualquer, só faz que pega a minha perna, André, para a maneira de eu cair. E foi, me derrubou aqui no chão, caiu, raspou, ele subiu. Pô, agora a bola tá comigo, né? Agora é minha hora de executar uma raspagem. Eu vou, derrubei ele e subi. Fiz a minha cesta. Então a luta fica assim, 2, 2, 2 e fica uma luta equilibrada. E aí o André devolveu a raspagem, voltou, mais 2. Como é que eu faço a cesta de 3, por exemplo? Quando eu faço uma raspagem, aí eu brigo, o André briga para subir, aí eu volto para a posição. Não voltar por vontade própria, eu tenho que fazer com que ele me devolva para o chão. Pô, voltei para cá, agora eu fiz uma vantagem. Então a hora que eu executar a minha raspagem de novo, galera, não repara na minha movimentação horrível, eu tô com a perna bem comprometida, tá? A hora que eu executei uma raspagem de novo,
eu fiz os meus 2 pontos, mas agora eu tenho uma vantagem, é como se eu tivesse feito uma cesta de 3. Outra maneira de eu fazer essa cesta de 3, né, é quando eu estou movimentando com o André por cima, eu me jogar rápido, colar na lateral dele. Por mais que eu sei que vai ser difícil de eu ficar aqui, ele vai brigar, vai lá, vai repor a guarda, repôs a guarda, né, mas eu fiz uma vantagem. Agora, quando ele me devolver a raspagem, e eu devolver a raspagem nele, eu vou estar sempre com essa vantagem à frente. Então, quando a gente consegue, dentro da nossa dinâmica de luta, raspa, 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 de 2 guardeiros, quando a gente consegue executar uma vantagem, é como se a gente tivesse feito a cesta de 3. Então, eu consigo continuar a movimentação de 2-2, mas por eu ter feito uma cesta de 3, eu vou estar sempre com uma vantagem à frente do meu adversário. E como é que eu roubo a bola do meu adversário? Quando eu tiro a vez dele de raspar, né? Então eu estou lutando com o André aqui, imagina que o André ganhou a bola, ele começou a movimentação fazendo guarda, então ele começou na vez dele de executar a raspagem. Aí o André fez uma pegada de perna em mim, faz pegada naquela perna ali, André, e começou a subir para raspar, mas eu subi com ele, estourei a pegada, e na hora que a gente foi movimentar, eu puxei ele antes para guarda. Então, a hora que era para ele executar a raspagem, eu consegui defender e ao invés de ele voltar a fazer guarda rápido, para ele continuar com a bola e continuar tentando fazer a cesta de 2, eu puxei para a guarda antes. Então, é como se eu tivesse roubado a bola dele, né? Então, quando a gente vai trabalhar essa dinâmica de 2 guardeiros e essa briga que a gente sabe que vai acabar quase que toda só em raspagem, é legal a gente pensar desse jeito. Eu executar uma raspagem e uma vantagem, como se eu tivesse feito a cesta de 3 e eu consigo ficar à frente do meu adversário, e eu executar, eliminar, defender uma raspagem dele, às vezes sai da área de luta, minha perna, às vezes sai da área de luta, às vezes a gente defende, briga, né? A gente consegue evitar defender a raspagem, ele tá por cima, eu venho, puxo ele antes, é a maneira que eu tenho de fazer de ter a minha roubada de bola, de eu tirar a bola do meu adversário. Deixa eu voltar em pé aqui. Certo, pessoal? Então essa é uma maneira de a gente criar esse entendimento de luta de 2 guardeiros, de que maneira a gente concretiza isso. E uma outra maneira de a gente usar isso a nosso favor, né? Se acontece muito isso quando a gente tem bastante confiança na guarda. Pode sentar lá, André. Às vezes eu estou aqui numa posição, logo no início de luta, e eu sei que a luta vai transcorrer toda nesse 2-2. Você provavelmente já viu algum atleta fazer isso, né? Aí o André começou uma raspagem muito bem executada em mim, me jogando para o chão, e eu nem brigo para voltar, eu já deixo ele subir. Por quê? Porque se eu bater e brigar para voltar, eu posso defender a raspagem, mas ele vai ter uma vantagem. E aí a hora que ele me devolver a raspagem, é como se ele tivesse feito a cesta de 3 pontos. Então vocês vão ver muitas vezes um atleta de alto nível tomando uma raspagem parecendo boba no início da luta e aceitando, não é porque ele não conseguia voltar, mas porque ele sabe que se ele voltar, ele vai dar uma vantagem para o adversário e a bola continua com o adversário. Se eu deitar e aceitar os 2 pontos, eu tomei 2 pontos, mas agora a bola é minha e eu consigo devolver esses 2 pontos. Então esse entendimento, galera, eu gosto de explicar desse jeito, que meus alunos entendem bem essa dinâmica de luta de 2 guardeiros. Mais uma vez, não é o tipo de coisa que eu admiro, que eu gosto, mas é o tipo de coisa muito comum na competição. A gente precisa entender estratégia do basquete para entender lutas de 2 guardeiros.